Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é esteatose hepática e comigo aqui no estúdio está o médico Edson Parisi. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Natália. É um prazer poder estar aqui. Doutor, o prazer é meu. Acho que para começar a gente tem que ir do básico, né? O que é esteatose hepática? Bom, a esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado e esse acúmulo tem várias causas. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. A esteatose ou a gordura no fígado não é uma doença em si, mas sim a manifestação de várias doenças. Para eu te dar alguns exemplos, a mais conhecida é o álcool, né? As pessoas que abusam de álcool, mais de 95% delas têm gordura no fígado. Mas essa é apenas uma das causas e não é a mais comum, né? Nós temos as doenças do fígado, né? A doença alcoólica é uma delas, mas nós temos, por exemplo, as hepatites virais, hepatite B, hepatite C. 60% a 70% dos pacientes com hepatite C têm esteatose. E várias outras doenças do fígado dão. E desse grupo todo, existe um grupo que hoje é a principal causa de ter gordura no fígado, que é aquilo que a gente chama de doença hepática gordurosa, daí a gordura, né? Não alcoólica, que são pacientes que têm características na biópsia de fígado como se bebessem, mas são pessoas que não bebem. Geralmente são pessoas obesas, que têm diabetes ou pré-diabetes, ou resistência insulínica e síndrome metabólica, que tem obesidade visceral, pressão alta, né? Então, várias características que a gente chama de síndrome metabólica, que depois a gente pode explicar melhor. E doutor, então a culpa é da dieta, necessariamente? Não necessariamente, né? Se eu tenho uma hepatite C, eu tenho que cuidar da hepatite C, por exemplo. Tá. Então, é um tratamento específico. Agora, quando nós estamos falando da doença hepática gordurosa não alcoólica, aí nós estamos falando de hábitos alimentares, estilo de vida. E é importante que a gente diferencie aqui duas partes da doença hepática gordurosa não alcoólica. Nós temos o grosso dos pacientes, são pacientes que têm só a gordura e dificilmente evoluem para uma doença de fígado mais grave. Não é que não possam, mas dificilmente evoluem. E tem uma outra parte que a gente chama de esteato, gordura, hepatite, inflamação, tem nada a ver com vírus. Então essa esteato hepatite não alcoólica é aquela parte da doença gordurosa que pode chegar a uma cirrose, que pode levar a uma fibrose, cirrose e até câncer de fígado. Aí esse é um grupo menor, 30% desses pacientes. E é importante que a gente fale de como isso está frequente hoje em dia. Sim, né? Mas antes da gente chegar lá, vamos ver assim, como que eu posso evitar a esteatose, né? Como dá para prevenir isso? Com certeza. Principalmente essa relacionada a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está muito estreitamente associada. Eu vou só te dar dois exemplos simples. Em obesos mórbidos, pacientes que têm o índice de massa corpórea acima de 40, né, que são aqueles que fazem cirurgia bariátrica, 95% deles têm gordura no fígado. E geralmente é associada à doença hepática gordurosa não alcoólica. Diabéticos, 70% deles têm. Ora, se nós estamos falando de obesidade, nós estamos falando de diabetes, nós estamos falando de síndrome metabólica, nós estamos falando em estilo de vida. Então, 70% desses pacientes são sedentários. E a maior parte desses indivíduos, quando a gente vai avaliar, são indivíduos que comem muito carboidrato, que comem muita gordura saturada, são pacientes que abusam dieteticamente e o índice de sobrepeso e obesidade é muito alto. Entendi. E tem algum alimento específico que você fala, se eu comer isso, com certeza, um hábito, assim, sabe? Manteiga todo dia. Estou falando desses mitos, né, de dieta. Não, na verdade, isso tudo é um mito. Na realidade, é a composição da dieta. Você pode até comer doce, você pode até comer coisas que, teoricamente, seriam muito ruins, desde que isso esteja dentro de um contexto de uma dieta mais balanceada. Então, se a gente for falar, óbvio que excesso de açúcares, excesso de doces, excesso de gordura na dieta é extremamente danoso para esses pacientes. Entendi. E, doutor, eu abri meu Instagram para as pessoas mandarem algumas perguntas, né? Eu vou ler uma delas para você. Uma pessoa pode estar dentro do peso recomendado e ainda assim ter gordura no fígado? Pode. Precisa tomar um cuidado porque a grande obesidade que está associada a isso é a obesidade visceral. Muitas vezes você vê indivíduos que
teoricamente estariam dentro do peso. Mas se você olhar um pouquinho mais atentamente, você vai ver que esse indivíduo tem uma obesidade visceral. A circunferência de cintura está acima daquilo que é preconizado. E existe ainda a esteatose em indivíduos magros. Não vamos esquecer que tem outras causas de gordura no fígado que não são só as metabólicas. Tá. Outra pergunta aqui que o senhor já disse mais ou menos, mas vamos fazer. É verdade que quem toma o equivalente a um copo de cerveja por dia já tem gordura no fígado? Não, isso não é bem assim, né? A gordura no fígado, quando ela se deve ao abuso alcoólico, ela vai se dever ao indivíduo que toma, mulher acima de 20 gramas e homem acima de 40 Quanto que é gramas. 20? Vamos chegar nisso, onde dizer assim, o indivíduo, homem que toma mais que 2 cálices de vinho, ou que toma mais de 3 latas de cerveja por dia, esse é o indivíduo que está abusando. Você tomar esporadicamente uma coisa de cerveja não é. O problema é o que vem junto. Né? Porque as pessoas só computam a cerveja. Mas quem que toma cerveja pura, né? Geralmente essa cerveja vem com alguma coisinha mais gordurosa e aí tem todo... Assim, então é um estilo de vida, né? Você não precisa se privar de nada, mas você tem que ter um balanceamento em tudo isso. Tá. E como que é o diagnóstico de esteatose? Pois é, a esteatose a gente diagnostica através do ultrassom. Aquele hoje ultrassom um ultrassom abdominal. de abdômen, Tá. simples, não precisa grandes coisas. Se for fazer um atomo abdominal por outra causa, também diagnostica. Alguns pacientes são diagnosticados porque foram fazer uma cirurgia e na cirurgia se viu um fígado alterado. Outros é porque foi fazer exame de sangue e no exame de sangue algumas enzimas do fígado podem estar alteradas. E aí se pesquisou o ultrassom e se encontrou isso. O diagnóstico em si é muito simples em termos de como fazer, né? Então é bastante fácil. Aí quando você encontra uma esteatose, você tem que começar a abrir a chave. Então a primeira causa são as doenças do fígado que não a doença hepática gordurosa. A segunda causa são as causas secundárias. E aqui nós temos que fazer um preâmbulo de algumas drogas que estão sendo, medicamentos que estão sendo utilizados abusivamente. Por exemplo? Esteroides. O uso de esteroides nas academias hoje está abusivo, né? Estão usando demais. Existem alguns medicamentos que podem dar esteatose. Eu vou citar, por exemplo, os corticoides, a cortisona. Eu vou citar o uso de alguns remédios para a prevenção do câncer de mama, que podem dar tamoxifeno. Existem vários medicamentos anti-inflamatórios que podem dar isso. Então, essa é uma causa evitável que está associada ao uso do medicamento. A pessoa que tem doença de tireoide ou hipotiroidismo, se você corrigir o hipotiroidismo, você corrige a esteatose. Então, existem várias causas chamadas secundárias. Hoje a gente está muito preocupado com o uso abusivo de esteroide nas academias. Isso realmente tem preocupado. E é mais uma questão de estilo de vida do que de genética, por exemplo? A genética também é importante. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, se você pegar todos os indivíduos que têm gordura no fígado, só 1/3 desses indivíduos podem ter a forma de esteatohepatite, que é a forma que evolui. Isso já é uma característica genética, né? Quando você quer separar esses indivíduos sobre hábitos alimentares, etc., você vai ver que, na verdade, eles são muito parecidos. Mas eu tenho uma genética que me protege. Isso acontece com o álcool também, né? As pessoas que abusam do álcool, todas têm gordura no fígado, mas nem todas evoluem para cirrose. Entendi. Então, aquela história, meu avô bebeu a vida inteira e morreu aos 80 anos sem ter cirrose, é possível? É possível. Mas não vamos nos guiar por aí, porque senão as pessoas começam a beber com álibi. Entendi. Agora, doutor, por exemplo, se você não sabe que você tem esteatose, você não foi fazer o seu exame e tal, o fígado, em geral, não é um lugar que dá sintomas, né? Ou dá? Esse é o grande problema do fígado. Para nenhuma das doenças do fígado é muito alarmante. Eu digo que se o fígado doesse, eu teria um consultório assim, totalmente impossível de atender tanta gente. Mas o fígado, em geral, ele é silencioso, ele pode caminhar durante muito tempo. Existem muitos mitos sobre o fígado. O fígado dá boca amarga. Não dá. Quem dá é refluxo. O fígado dá enxaqueca. Não dá. É que alguns alimentos gordurosos desencadeiam enxaqueca. Mas o fígado não tem nada a ver. O fígado dá azia. O fígado não secreta ácido, portanto, ele não dá azia. Já que você está falando de mitos, eu vou aproveitar que eu tenho a presença de um hepatologista para falar. Detox.
Pois é, essa é um dos Existe mitos. detox do fígado? Não existe. O que é isso? Vou tomar um suco para o detox? Não, jamais. O que você tem é algumas substâncias para pacientes que têm problemas hepáticos. A gente pode usar antioxidantes, existe inclusive na gordura do fígado alguns antioxidantes com ação comprovada sobre o fígado. Mas essa história de detox é muito mais mito do que qualquer outra. O fígado não tem tanta toxina assim para ser tirada. Tá. Né? E agora vamos aproveitar o nosso tempo. Uma vez diagnosticada com a esteatose, o que a pessoa pode fazer? Ela tem que fazer algum tipo de tratamento ou mudando hábitos a coisa se reverte sozinha? Nós temos dois tipos de situação. Né? Então nós temos aqueles pacientes que têm a esteatose pura que eu digo. Nesse paciente, que a chance de evolução para uma doença grave do fígado é muito menor, ele tem que cuidar de hábito de vida. Se ele é um diabético ou um pré-diabético, tem que ser cuidado como um diabético ou pré-diabético. Né? Então você tem que fazer. E nesses, a mudança do hábito de vida tem um papel central. No outro, não deixa de ter, continua tendo. Uhum. Mas além disso, eu preciso começar a cuidar das lesões do fígado. Então eu vou tentar tratar esse indivíduo com substâncias que reduzam a agressão ao fígado. Aquela gordura que está ali estabelecida inflama e começa a lesar a célula do fígado. Isso vai dar uma cicatriz, que a gente chama de fibrose, que pode evoluir até a cirrose. Graças a Deus, é um número pequeno desses pacientes que nós estamos falando. Entendi. Então, se você não cuida, ela pode evoluir para uma... Nesse caso, tá. nesse segundo caso, sim. Agora, o outro lado do alerta é o seguinte, eu tenho gordura no fígado. Ah, mas eu tenho a forma benigna. Não, mas você pode estar descobrindo que você é um candidato a diabetes. E isso é dado importante. 2 pacientes que sejam obesos, um que tem gordura no fígado, o outro que não tem, mas que tem as mesmas características do que tem gordura no fígado, a chance desse paciente ter diabetes quando ele tem gordura no fígado é maior do que o indivíduo que não tem gordura no fígado. Então, é um alerta também para o outro lado, para desenvolvimento de diabetes, de doença cardiovascular, né, que é um marcador. É um marcador também. Então, não é só se preocupar com o fígado. Ele traz um alerta. Então a gente escuta muito assim, eu tenho gordura no fígado, mas não é nada. Infelizmente, durante muitos anos, os médicos disseram isso. Era isso que eu ia te perguntar. Uma das perguntas que eu recebi era isso, assim, o meu médico disse que todo mundo tem gordura no fígado. Não então que isso mundo. É normal. Não é todo mundo. Hoje nós temos uma avaliação que tem muita gente. Na população adulta, nós temos 30% da população. Ou seja, cada 3 pessoas que você conhece, uma tem gordura no fígado. É muita gente, mas não é todo mundo. E não é normal. E não é normal. Bom. Não é normal. É um alerta para que a gente preste atenção. Por que você tem? Essa é a grande pergunta a ser feita. Eu tenho gordura no fígado, mas por que eu tenho? Então, você pode ter, e veja, as doenças de fígado demoram muito para vir a ter problema, 20, 30 anos, para você ter um problema grave. Então, você tem chance de evitar que isso aconteça. Pessoas jovens, então, já podem mostrar isso no exame? Pois é, e isso é uma preocupação nossa. A obesidade entre os jovens aumentou 110% nos últimos anos. E o que nós estamos assistindo é uma juventude, de um lado tem uma juventude muito sadia, querendo fazer atividade física, mas por outro lado tem uma que está ficando presa dentro de casa, só fazendo jogos, só jogando direto no computador e comendo comidas de qualidades horrorosas, né? O chamado junk food, quer dizer, comida de hambúrguer com bacon, né? Tudo que tem direito de porcaria. O tempo todo, né? Só no final de semana, né? E fica ali, né, parado e comendo isso. Então isso está sendo muito preocupante. Nós estamos tendo esteatohepatite, que é a forma progressiva, em muito jovem. Gente de 15 anos, de 20 anos, quer dizer, isso é muito cedo para você ter uma doença que vai progredir e vai pegar esse indivíduo com uma doença grave no fígado com 30, 40 anos de idade, né, que pode eventualmente precisar de um transplante ou de uma coisa. O nosso tempo está acabando, acho que antes de terminar eu queria que o senhor desse um recado, né, para as pessoas que estão assistindo, para esse alerta, né? O recado maior que a gente tem para dar é que existem muitos medicamentos sendo elaborados para o controle dessa doença, mas existe uma peça fundamental nisso, que é o estilo de vida que a pessoa leva.
Quer dizer, ficar sedentário, parado e com uma dieta totalmente desbalanceada é o caminho mais curto para você ter problemas, não só no fígado, mas para a sua vida toda. Dr. Parisi, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.